pouco da sua palavra. E a mensagem, né, que Deus colocou no meu coração para falar hoje, né, para vocês, está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer mais uma oração. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigada por estar aqui na tua casa novamente. Obrigada por esse momento e por essa oportunidade de falar mais uma vez do teu amor. Amém. Peço que o Senhor nesse momento venha me ungir com o teu Santo Espírito. Que o Senhor abençoe e possamos sair daqui não somente entendendo, mas principalmente transformados e querendo praticar o que o Senhor nos diz. Amém. O Senhor abençoe e também perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso a partir do 24. Amém? Amém. O título na minha, em cima diz assim: Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Então, essa passagem é uma passagem que muitos conhecem, né? É uma passagem conhecida, né? Sobre esses dois homens, né? Essas duas pessoas que construíram nessa casa, e um teve a sabedoria, como toda pessoa que é sábia, que sabe que se for construir, principalmente uma casa, ela precisa de um bom alicerce, né? Para não cair, né? Quando vier uma tempestade, quando vier ali alguma coisa. Então a gente sabe que isso é uma sabedoria que a gente deve ter. E o outro, infelizmente, foi insensato, né? Construir sobre a areia, que é algo que não tem firmeza, né? Para suportar. Então a gente vai meditar um pouquinho nessa história. E o título, né, da mensagem é uma pergunta para cada um de nós, que é: qual fundação você está construindo? Né? Ou sobre qual fundação você está construindo? Né? Sobre a areia ou sobre a rocha? Né? Então a gente vai ver aqui as características das duas fundações e a gente vai vendo, cada um vai se examinando e vendo em qual a gente está construindo, né, a nossa vida, né, a nossa fé, né? Então, primeiro, sobre a areia. Vamos começar por ela, né? Primeiro ponto. A areia simboliza a gente ouvir a palavra de Deus e não praticar. Isso o próprio texto fala, né? Jesus mesmo diz, né? No 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, né? Aí ele continua falando, é comparado a um homem que vai construir uma casa e constrói sobre a areia, né? Não coloca nenhum alicerce ali, firme. Então, primeiramente é isso. Então, se eu sou uma pessoa, não um cristão, que eu ouço a palavra de Deus e eu não tenho praticado, eu estou construindo a minha vida, né? A minha fé, a minha casa sobre a areia, né? O segundo ponto é que a areia, ela simboliza uma religiosidade que não tem obediência. Então, ou seja, a pessoa, ela sabe a palavra, ela conhece a Bíblia, ela vem aos cultos, ela está sempre nos cultos, mas ela não tem uma decisão, uma firmeza realmente na palavra. Ela está aqui só por estar, mas quando aparece alguma dificuldade, alguma coisa, ela desiste, né? Eu conheço algumas pessoas assim, a gente observa, a gente
infelizmente são assim, vem aos cultos, está aqui e tudo, mas a gente vê que não tem aquela firmeza, né? Quando a gente precisa ali para ir para um trabalho missionário, para alguma coisa assim, sempre tem alguma desculpa, alguma coisa, então não está se firmando, né? Então quando a gente é assim, a gente está aqui só por estar, mas a gente não está se envolvendo, a gente não está buscando testemunhar, a gente está construindo a nossa vida espiritual sobre a areia. É um alicerce que não está sendo forte, não está se firmando, né? E isso a gente vai abrir até um verso a gente confirma melhor isso, que é lá em Tiago, capítulo 1. Tiago 1. Amém? Amém. Tiago 1, versículo 22. O conselho que Cristo nos dá. Amém? Tornai-vos, pois, praticando da palavra, e não somente ouvindo, enganando a vós mesmos. Então, quando a gente ouve, quando a gente está aqui ouvindo as mensagens, tudo, falando amém, né? A gente fala amém, mas a gente até fica de pé, né? Na hora do apelo, quando a gente diz, não, fique de pé se você quer, né? Se é assim, a gente fica, mas se a gente não está realmente praticando, a gente está se enganando a nós mesmos, né? Está se enganando, achando que assim a gente está fortalecendo a nossa fé, mas não está, né? Terceiro ponto que a gente vai ver é que a areia ela é confiar em si mesmo, é achar que ser bonzinho salva, é viver um evangelho sem arrependimento. Então eu percebi isso aqui, antes de eu ler, né, no sermão que eu peguei, eu só lendo o texto, né, ali a história da Bíblia, eu percebi isso, porque como eu falei, uma pessoa sábia, inteligente, ela sabe muito bem que ela não tem como construir uma casa sobre a areia e achar que essa casa vai ficar firme diante de uma dificuldade que vier, né? Mas ela confia em si mesmo. Essa historinha tem nos desenhos bíblicos, né, que passava geralmente na TV. Eu assistia. E eu sei que na historinha, o homem, né, que está construindo, ele recebe o conselho do outro e fala assim, homem, não dá certo você construir aí, construa aqui tem essa rocha que é melhor, quando vier aí a chuva, quando esse rio transbordar, não vai derrubar sua casa. Só que ele fala assim, não, eu vou construir aqui, e eu vou terminar primeiro que você vai ver. E realmente, no desenho mostra que ele termina muito antes que o outro, bem antes a casa. O outro demora mais, é com mais esforço e tudo mais. Só que quando vem a tempestade, a casa dele desaba. Né? Não fica em pé. Então adianta de quê? Você confiar em si mesmo, você se orgulhar, achar que do seu jeito é melhor, se não é do jeito que realmente Deus quer, né? E que vai realmente dar segurança, não adianta, não é verdade? E isso o próprio Cristo diz, né? Que não vale a pena. Então a gente não deve confiar em nós mesmos, devemos confiar na salvação de Cristo, que é pela graça. E a graça de Deus nos leva a obedecer por amor. Amém? Amém? E o quarto ponto que a gente vai ver sobre a areia, esse daqui que já até falamos, ela não resiste à prova. Quando vem as provações, a casa cai porque não foi construída com decisão. Então isso aqui a gente já percebeu. Ela não resiste. Ou seja, a pessoa, né, que essa casa simboliza nós, né? Nós que ouvimos a palavra de Deus, simboliza a gente. Então a gente, quando a gente faz isso, né, de não estar edificando a nossa vida sobre Cristo, não estar obedecendo a palavra dele, praticando, a gente não cai facilmente em qualquer dificuldade que vem, qualquer coisa. Às vezes é um conflito familiar, às vezes é um conflito no trabalho, então facilmente essa pessoa, ela desiste. Às vezes é uma dificuldade por conta da guarda do sábado, né? Ou sobre o dízimo, sobre as ofertas, né? Aquele conflito de devolver ou não, né? De dar a Deus. Então, facilmente ela desiste, porque ela não está praticando realmente. Então, ela desiste da primeira dificuldade, né? Então, construir sobre a areia não é necessário. Nem se
fazendo uma casa, não faça isso. Imagine na sua vida espiritual. Você está construindo a sua vida espiritual sobre a areia. Você está decretando que na tempestade você vai cair, infelizmente. Então, não devemos fazer isso, né? E agora a gente vai ver as características da rocha. Que aí sim, essa que a gente deve buscar, né? Então, a primeira característica é ouvir e praticar, né? A da areia a gente viu que a primeira, a pessoa ouve e não pratica, né? Mas a rocha a pessoa ouve e pratica, né? Cristo diz isso. Então, a primeira característica, se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está tomando a decisão de praticar e está pondo em prática, você está alicerçando a sua vida espiritual sobre a rocha que é Jesus. A segunda característica é a rocha que é Jesus e sua palavra simboliza você estar estudando a Bíblia, orando, né? Estudando as profecias para entender a vontade de Deus. Então você tem esse entendimento, que é isso que é estar se alicerçando na rocha, né? E um verso que a gente vai abrir para confirmar isso é no Salmo 119, que já conhecemos, mas vamos abrir para ler juntos. Salmo 119, no versículo 105. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Amém. Versículo que a gente conhece já da Nicó, tem vindo sobre ele. E ele simboliza também isso, né? Da gente estar com a palavra de Deus, a gente não anda no escuro, né? A gente não anda fazendo coisas que a gente lá na frente vai se decepcionar, porque a palavra de Deus nos guia pelo melhor caminho. A terceira característica da rocha é obediência por amor, né? A gente deve obedecer por amor. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, né? A gente vai ver lá em Eclesiastes, capítulo 12. Amém? 12, versículo 13. Amém, né? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Amém? Então, o conselho que Jesus nos dá, né? Temer a Ele, porque a gente vai viver mais feliz, com certeza. Né? Se a gente temer a palavra de Deus, se a gente obedecer, a gente vai viver mais feliz. E a quarta característica da rocha é preparar-se para a crise final. Porque quando aquele homem, né, ele estava construindo a casa ali, ele sabia que ia demorar, que ia dar mais trabalho, né? Mas ele sabia que ia valer a pena, porque quando viesse a tempestade, a casa dele não ia cair. Então o trabalho dele, o esforço dele não ia ser em vão, né? Então a gente vai ver sobre isso lá em Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, versículo 12. Amém? Amém? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Então, a gente sabe que irá chegar um momento que a gente vai ter a nossa fé mais provada ainda, né, do que a gente já tem, né? Mas a gente sabe que se a gente estiver alicerçando a nossa fé em Cristo, a gente vai perseverar até o fim, né? O que o texto está falando. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, eles perseveram até o fim, até Jesus voltar. Amém? E a quarta característica, né, que está falando aqui, também diz assim: que está na rocha, está em Cristo, e tem um relacionamento diário com Ele. Oração, estudo da Bíblia, testemunho e reforma também, né, da vida espiritual. Aquilo que a gente sabe que a gente precisa mudar, que a gente precisa tirar da nossa vida, né, ou colocar também, né, a gente faz essa reforma, né, no que a gente precisa. Então, se a gente faz
a nossa casa não vai cair. Amém? Amém. Então, se a gente está praticando a palavra, se a gente está entregando a nossa vida a Cristo, a nossa casa não vai cair. É mais dolorido, exige mais esforço? Exige. Porque, com certeza, né? A gente vê que tem coisas que a gente deixa de fazer, que a gente deixa de... Às vezes é um trabalho que você deixa de ganhar um emprego porque você é fiel ao mandamento de Deus, né? Mas você sabe que você está fazendo certo, que Deus ele tem o melhor para você, né? E no momento da dificuldade você não vai desistir, né? Eu já vi história de pessoas que rejeitou, né, um emprego bom, um salário bom, né? Mas sabia que estava fazendo melhor, né? Porque estava obedecendo a palavra de Deus, né? Então que a gente tome essa decisão também, né? De não ir pelo fácil, pelo momento, mas de entender que por mais que esteja sendo difícil, mas vai valer a pena, porque Cristo vai estar conosco. E no momento da dificuldade Ele irá nos segurar. Amém. Então, a tempestade ela vem para todos, né? A história fala sobre isso. A tempestade veio para os dois e veio do mesmo jeito. Você viu que, se vocês forem olhar, veio do mesmo jeito. Veio chuva, veio a tempestade, soprou. Do mesmo jeito que veio para o que construiu sobre a rocha, também veio para o que construiu sobre a areia. A diferença era o alicerce dos dois, né? Que um era mais forte do que o outro. Então, isso de, o cristão não vai passar por dificuldade. Isso não existe. Quem ouvir essa pregação, fuja, porque está errado. Você está se enganando. A gente vai passar por dificuldades como qualquer outro, né? Mas a diferença é porque a gente tem um Deus que nos segura, né? Que nos fortalece. Eu lembrei até de uma pessoa, uma irmã da igreja muito querida, que ela falou que como as pessoas têm essa imagem de que o cristão não deve passar por nada, né? Como parece que a gente é imune, né? Tá nesse mundo só porque serve a Deus não vai acontecer nada. E ela falou um exemplo até engraçado, que é um exemplo simples, mas que se tornou engraçado. Ela disse assim, que teve um dia que faltou energia na rua. E faltou na casa dela, lógico que faltou na casa dela, né? Se faltou na rua toda, porque não iria faltar na casa dela. E aí uma vizinha falou, mulher, está sem energia. Aí também está sem energia. Ela disse, tá. Ela disse, oxe, mas você não é cristã? Aí ela disse que achou até engraçado. E disse, fica aqui mesmo, minha mulher, porque eu sou cristã. Não tem nada a ver, gente. Realmente. Não existe isso. Da rua todinha ficar sem ela não ia porque ela era cristã. Não existe isso, né? De jeito nenhum. Então, até um exemplo engraçado, como as pessoas imaginam, assim, ter uma visão distorcida, né? Então, não existe isso, a tempestade vai vir, né? Então, doença, desemprego, morte, luto, todos vamos passar, né? A diferença é que aquele que está com Cristo, ele não cai, né? Ele não se desespera, ele tem uma esperança no coração, né? Quando a gente passa, por exemplo, por um luto, que acredito que a maior dor que qualquer um na Terra pode passar, né? É um luto, né? Perder alguém que a gente ama. A diferença de quem tem o conhecimento da palavra para quem não tem é enorme, né? A esperança que você tem de saber que a pessoa está ali dormindo, está no descanso, e a esperança de Jesus voltar e ressuscitar é muito diferente de alguém que não tem esse entendimento, né? A pessoa muitas vezes fica se atormentando, pensando que a pessoa está sofrendo em algum lugar, enfim, né? E a gente que tem esse entendimento, não, a gente sofre porque a gente sente falta, mas é diferente, porque a gente sabe, a gente tem uma esperança em Deus que vai ressuscitar, né, aqueles, não é verdade? Então é diferente. Então, 3 perguntas para mim e para vocês checar como está a fundação de vocês. Porque se eu perguntar assim, quem quer construir sobre a rocha? Todo mundo dizer eu quero. Ou quem está? Todo mundo também vai dizer eu quero. Ninguém vai dizer que não está, né? Na frente dos outros. Ninguém vai dizer, né? Mas a gente vai, com essas 3 perguntas, a gente vai checar se realmente estamos construindo sobre a rocha. Então, a primeira pergunta: o que eu faço com o que eu ouço? Com a palavra de Deus. O que é que eu faço com a mensagem, né? A gente vem para cá nas quartas, vem no sábado. Também tem um PG que a gente se reúne e medita nos domingos. O que é que eu tenho feito com isso, com o que eu tenho ouvido nesses dias de culto, ou em casa também, né? Se eu estou lendo, se eu estou assistindo. O que é que eu tenho feito? Eu tenho praticado, eu tenho dado realmente ouvidos, ou estou só contando, né? Então a sua resposta vai dizer se você está
alicerçando a sua vida sobre a rocha ou sobre a areia? Outra pergunta, essa que eu achei interessante. Em que área eu estou na areia? Porque possa ser que tenha alguma área da sua vida que você está na areia. Pode não ser tudo, mas pode ter alguma área. E aí tem alguns exemplos. Pode ser sobre a área do dízimo e oferta, se você está ali, não está obedecendo, está provendo, está com medo, enfim, está inseguro. Pode ser sobre o sábado. Eu já conheci uma pessoa, gente, que passou acho que mais de ano na igreja, assim, vinha, participava e não guardava o sábado, não conseguia. E essa pessoa, ela trabalhava autônoma, ela trabalhava para ela. Ela não dependia de ninguém assim para dizer, não, você está livre, não sabe, não tem problema. Mas ela não guardava, ela tinha essa, nela, ela não conseguia. Era muito. Às vezes a pessoa até podia até julgar, e realmente julgava, realmente dizia assim: nossa, mas fulano trabalha para ele não guarda o sábado, como é que pode, né? Tanto tempo já na igreja, não guarda o sábado, trabalha para si mesmo, não tem como uma coisa dessa, né? Julgava. Mas realmente é difícil, né? Quando a gente não tem a decisão firme, é difícil, né? Então, seja qual for a área que você está na areia, Deus quer tirar você da areia. Amém. Amém? Então, Deus quer tirar. A área que a gente estiver no nosso relacionamento, na nossa comunhão, seja a oração, seja congregar, porque a gente sabe que tem alguns que a gente não gosta de congregar, não sei por que não vem, tem saúde, tem transporte, mora perto, mas não vem, então é importante rever isso aí, né? E a terceira, qual tempestade eu estou enfrentando hoje? Qual é a tempestade que eu estou enfrentando? Eu acredito que todos nós temos uma tempestade que a gente está enfrentando, né? Como aqueles dois têm, a gente também tem. Então Jesus diz: venha para a rocha, eu te seguro. Amém. Amém? Então, seja qual for a tempestade, Jesus diz que se a gente for para Ele vai nos sustentar. Amém? Então, a areia é ouvir sem obedecer. Rocha é ouvir e obedecer. E a tempestade é a prova final. Então, nós temos tempestades todos os dias, né? Enfrentamos ali. Mas também vai ter a tempestade final, que aí sim a nossa fé vai ser realmente provada, né? Porque quando chegar o momento que a gente tiver que decidir falar para o mundo mesmo, né? Para o mundo, para autoridades, e a gente dizer que a gente quer estar, tem que decidir se vai realmente estar ou não lá de Cristo, aí aqui vai fazer a diferença se a gente está alicerçando sobre Jesus, porque a gente não vai desistir, né? Então a diferença vai ser aí. Essa vai ser a diferença de quem está aqui, mas não está alicerçando a sua vida sobre Jesus. Essa é a diferença. Porque quando vier para o final, ele vai permanecer aqui. Ele não vai desistir. E aqueles que não estiverem, né, infelizmente, vão sair, né? Então, tomemos cuidado, né? E Jesus diz que se hoje você está na areia, tem tempo de você sair. Amém? Se até hoje, se até esse momento de você ouvir essa palavra, você tem estado na areia, ele diz que agora é o momento de você sair. Há tempo de você sair. Amém? Então Jesus está te chamando hoje. Saia da areia. Saia das desculpas, dos medos, né, das inseguranças. Venha para a rocha da obediência. Quando a última tempestade vier, só vai ficar em pé quem estiver firmado em Cristo e na sua palavra. Então a boa notícia que Jesus nos dá é: essa rocha sou eu. Se você vier para mim, eu vou te segurar. Amém? E eu quero abrir o último texto com vocês, que esse texto é muito bonito. Está lá em Isaías 28. Amém? Isaías 28, versículo 16. Amém? Ainda estão procurando, né? Amém. Portanto,
Deus, eis que eu assentei em si a uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Amém? Então esse texto faz referência ao próprio Cristo, né? Ele é essa pedra, né, preciosa, que se a gente se firmar nele, a gente não vai cair. Amém? Então, o chamado de Jesus hoje para a gente é que a gente toma a decisão de construir a nossa vida sobre a rocha. Amém? Amém. E se vocês querem tomar essa decisão, vamos ficar de pé e vamos louvar juntos o hino.
Amém. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar alicerçando a nossa vida sobre Ti. Sim, Deus. E assim nós não iremos desistir, Senhor, pois nem que nós queremos, Senhor, desistir. Mas a verdade é que a vida nos traz desafios, nos traz medos, nos traz dúvidas, mas que possamos crer que o Senhor está conosco. Como disse o hino, o mundo pode estar desabando, mas nós permanecemos em pé, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor ajude a cada um de nós a colocar em prática a Tua palavra, a estar obedecendo ao Senhor e assim nos firmando cada dia mais em Ti. Sim, Que o Senhor Deus. abençoe cada um de nós, obrigado. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.